Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Frozi, tá me ouvindo? Ouvindo bem, Ricardo? Boa noite a quem nos acompanha. Tudo ótimo, tudo ótimo. Até tomei um pequeno susto aqui porque tu começou a falar e a tua voz não saía, mas tá funcionando. O microfone tá funcionando. Tá, a tua imagem tá um pouco distorcida. A minha? A tua imagem. Ah, ok. Não, mas não tem problema aqui. Hoje a estrela é tu. A galera... Então, pessoal, estamos começando aí mais uma Mig Live. Boa noite a todos aí, nesse dia frio, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, esse dia frio de hoje. Estamos aí trazendo informações quentes para quem está assistindo aí. Então, nós estamos aqui hoje com o Rubem Frozi. Quem conhece ele sabe como esse cara tem grande conhecimento na área, como ele traz grandes informações aí. E para quem não conhece, o Frozi, ele é engenheiro agrônomo, formado pela URGS, e com mestrado em zootecnia também pela URGS. Ele exerce a função de gerente técnico da área de ruminantes para a Mig Plus desde 2014, né? E então, Frozi, agora deixo a palavra contigo aí para essa noite de compartilhar conhecimentos. Beleza, Ricardo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Lógico, queremos agradecer. Já percebemos que temos, inclusive, os amigos lá do Paraguai nos ouvindo. Queremos aí deixar já um abraço de saída. Vamos abordar dois temas que se interrelacionam, que é a nutrição, mas não queremos olhar a nutrição isoladamente, né? Queremos enxergar a nutrição dentro de um contexto econômico pelo que representa a atividade da pecuária. Todos nós gostamos da pecuária, mas a atividade pecuária é uma atividade econômica, né? A paixão de um lado e a racionalidade de outro. Então hoje nós vamos tentar trabalhar um pouco mais a parte racional da pecuária. Ricardo, se puderes acessar já os slides, te agradeço. Ok, Froz, então aperta ali no compartilhamento de tela ali. Sim, e vamos já mostrar aí. Vamos lá. Estamos com 84 pessoas nos assistindo nesse momento. A gente, ainda antes de entrar nos slides, Tá eu aí, consigo Froz. ver os nomes das pessoas, então já vi alguns grandes amigos aí, amigos de longa data. A partir desse momento eu não tenho mais acesso aos nomes dessas pessoas, tá? Quem está nos assistindo. Bom, o título da palestra está aí, né? Eu chego a achar que é um pouco pretensioso, né? Falar de aspectos técnico-econômicos num período de 50 minutos. E eu resolvi usar para a expressão casar a informação e a ação técnica com a necessidade econômica do pecuarista. E aí até eu vou fazer uma brincadeira, né? Sem perceber na hora de montar o slide, eu estou tratando de um casamento de 3 personagens. Isso me preocupou, né? Porque eu tenho um casamento da informação, da ação técnica e da necessidade econômica. Bom, ao longo da palestra vai ficar claro que a informação serve aos dois noivos aí, tá? Eu quero abordar a ação técnica a partir da informação e quero abordar a questão econômica, por ser uma atividade econômica, as ações econômicas, a visão econômica, que dependerá fundamentalmente de informações. Então, nós vamos seguir nesse caminho ao longo da palestra. Bom, essas são realidades que encontramos, né? Estamos falando de pecuária de corte. Eu vou começar com 2 slides do sul, do Rio Grande do Sul, nossa terra, né? Ao longo da palestra, vocês vão perceber que eu vou andar pelo Brasil tropical, eu vou andar pelo Paraguai, e a gente vai tentar, de alguma maneira, mostrar que alguns fundamentos, tanto da questão da nutrição como da questão econômica, independem da região, né? Eu vou ter pastos tropicais ao invés de um azevém como esse que mostro, né? Mas eu também vou ter alguns aspectos de manejo, de adubação, vamos dizer, conceitos técnicos, tá?
Quando eu digo as realidades que enfrentamos, eu faço questão de passar uma ideia da visão que nós temos sobre como enfrentar essas realidades, né? E aí eu coloco ali vamos dizer, os personagens, eu vou usar a palavra de novo, os personagens dessa realidade que a gente tem que enfrentar, né? E eu quero todos juntos, por isso eu uso o verbo enfrentar na segunda pessoa do plural, né? Falando um pouco de língua portuguesa. Nós enfrentamos. Quem somos nós? Eu prefiro abordar em conjunto. Proprietários, gestores, que às vezes é a mesma pessoa ou a mesma família, técnicos, que eventualmente são da mesma família. Nós temos uma atividade que tem essa peculiaridade. O proprietário, o gestor e o técnico, às vezes, é exatamente o mesmo sujeito. Tá? Mas vamos nos lembrar que, em alguns casos, não são. E o que eu estou, de alguma maneira, querendo tratar é de que nós temos uma responsabilidade conjunta e devemos ter aquilo que vai aparecer ao longo da palestra, a necessidade do que a gente chama de empatia, né? O que é empatia? Empatia é eu me colocar no lugar do proprietário, por exemplo, como técnico que sou. Tá? Então, essa vai ser uma visão, eu diria que ao longo de todo o bate-papo, ela está, vamos dizer assim, no cerne do pensamento da gente. Tá? Quando eu escrevo ao lado, os problemas chegam para nós pedindo soluções técnicas, pessoal, eu estou exatamente querendo dizer o seguinte: por que eles não chegam para nós como uma necessidade econômica? Vocês vão me compreender ao longo do bate-papo. Muitas vezes faltam informações econômicas e é aí que nós queremos entrar. Tá? Então a gente acaba como técnico, e aqui eu represento um grupo de técnicos, né, da nossa empresa que atua a campo, que tem que ter essa responsabilidade com o produtor rural, né? Que tem que ter a responsabilidade com as outras pessoas envolvidas lá na propriedade, na fazenda, mas que muitas vezes a gente, sem querer, está, como diz aquela frase, a gestão está do lado de lá e a solução técnica está do lado de cá. Eu vou dar um exemplo. Tá? Reparem um campo, me parece que isso é município ou de São... Aí o meu colega Jones Salvador, a quem eu já mando um grande abraço, lá em São Gabriel, poderá me dizer se essa fazenda é Lavras ou é própria São Gabriel. Tá? Mas o que eu quis aqui destacar? É o Jones citando para nós, né? Nos bate-papo de WhatsApp aí, com toda essa seca, hoje apartaram 25 bois gordos. Eram 110. Pessoal, é claro que a foto não dá dimensão, mas imaginem que nós passamos alguns meses com déficits hídricos importantes no Rio Grande do Sul, né? E a condição do campo não é a melhor para um verão do que se esperaria se estivesse chovendo bem. Tá? Eram 110 animais suplementados, né? E ele manda para mim essa mensagem, dizendo que estes bois que a gente está vendo são de um lote que comeu 1 quilo de um energético da Big Plus, desenvolvido por nós. E aí eu já quero fazer um parêntese, comeram o dobro do que esperávamos, dada a condição de campo. E aí ele diz, iniciamos hoje o Proteinado Plus. Olhem bem, a pastagem, e aqui a gente se refere, aí eu quero me referir ao pessoal que está distante, que não vive a realidade do Sul, e depois nós vamos migrar, como eu já falei. Reparem que ele está falando de pastagem, que não é exatamente o que nós estamos vendo aí na foto. A pastagem, de uma maneira geral, a gente considera a pastagem cultivada, né? E ele está me dizendo ali, ó, a pastagem vem, choveu 12 milímetros. Quando entrarem na pastagem, volto para o Energy. Vejam que eu estou tratando de aspectos bem técnicos. É aí que eu quero começar a fazer essa divisão, né? 1 quilo de Energy como uma alternativa de consumo numa condição forrageira que o gado perderia peso, os bois ganhando peso, parte dos bois abatidos, parte da boiada embalada, que vai entrar na pastagem de inverno muito melhor do que entraria se não tivesse ingerido esse 1 quilo de Energy. Bom, 470 gramas ou 0,470 quilos de NDT, 15 gramas de fósforo, 200 gramas de proteína, né? Pessoal, o que eu estou me referindo? Estou me referindo aos níveis nutricionais. Como esses bois comeram exatamente 1 quilo, os números do enriquecimento do produto. Esse produto, e quem conhece pecuária,
sabe que quando eu falo, eu vou deixar o NDT de lado um minuto, porque eu estou falando agora do ponto de vista bem técnico, tá? Quando eu falo 15 gramas de fósforo, está atendida essa categoria animal, né? Quando eu falo 200 gramas de proteína bruta, porque o produto era um produto de 20%, né? Então eu estou ingerindo, esses bovinos estão ingerindo 200 gramas de proteína, eu estou conseguindo atingir um nível de suplementação proteica adequado para uma boiada numa condição forrageira de mediana para ruim, né? Quando eu falo em 300 miligramas de monenzina sódica e falo em 1,2 miligramas de cromo orgânico que compõe aquele produto Energy, eu estou me referindo aos níveis nutricionais, ao metabolismo energético. Então, essas duas primeiras linhas, né? A linha daí do NDT, da proteína bruta, e a linha da monenzina e do cromo, eu estou falando de um efeito direto do nosso produto, né? Do produto eleito e muito bem escolhido pelo Jones, com toda a cancha que já tem, né? De anos e anos de trabalho de campo. Ele sabe que com esses níveis aqui a boiada vem bem. Mas tem um segundo efeito que eu quero destacar, que é o efeito indireto da gente suplementar, por exemplo, proteína, né? Eu tenho um aumento do consumo dessa forragem, que, claro, está muito mais lá para o fundo, aqui estamos perto do coxo, né? O aumento de consumo dessa forragem em função desse consumo a mais de proteína. Tá? E com este aumento de consumo de matéria seca, como a gente se refere, eu tenho um ganho em energia. Ou seja, vamos dizer de uma forma analógica, né? No sentido de fazer uma analogia. Eu costumo dizer que o proteinado é um estimulante de consumo, um estimulante de apetite. Ele tem um efeito direto, mas também importante o efeito indireto. Aumenta a digestibilidade da fibra, tudo aquilo que muitos já ouviram, né? Não vamos ter tempo para tratar a coisa num grau de detalhamento, tá? Mas é fundamental a gente perceber que eu estou falando de um aspecto técnico. Agora eu vou dar um pulo pelo Brasil lá fora, e antes disso, tá? Eu vou entrar numa página assim que não é a coisa mais simpática do mundo para produtores rurais, não é a coisa mais simpática do mundo para médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos, técnicos em agropecuária, que é a gente falar de custo de produção. Mas reparem aqui que é uma maneira bem simples de apresentar o custo de produção, né? Aliás, aqui eu não estou apresentando o custo, estou apresentando o esqueleto de como a base do custo de produção. Pessoal, o que nós temos naquele momento ali? Ó? Primeiro vamos ver, ó, custo total é a soma do custo operacional com o custo de oportunidade do capital. Tá? Depois vocês vão entender por que eu estou falando disso. Neste caso, olhem bem, eu considerando o custo operacional dessa atividade que o Jones desenvolveu, eu sei que esse gado ganhou mais peso do que custou por dia o consumo de 1 quilo de energy. E muito mais, né? O valor que o boi tem, vocês imaginem que talvez essa boiada, eu não tenho esse número exato, mas talvez essa boiada tenha ganhado em peso, transformando em reais, 3 vezes ou 4 vezes o custo do produto, tá? Então, voltando aqui, e aí que eu quero centrar fogo, eu posso dizer o seguinte: esta operação de suplementar esses bois, tá? Com este energético, mesmo com um consumo de 1 quilo, do ponto de vista do custo operacional, foi um sucesso. Porque do ponto de vista de um dos componentes do custo operacional, foi um sucesso. Porque eu estou considerando desembolsos, tá? Agora, reparem, existe um custo que, para mim, como técnico, para o Jones, ele não está visível. Faz parte do custo total, faz parte do custo operacional, que é o custo de depreciações. Né? Então, poderia calcular, né? Vamos ter clareza que isso aqui tem alguma facilidade de desenvolver, calcular o custo de depreciação. O que eu estou querendo dizer de alguma forma, e nós vamos ver em alguns materiais ao longo do bate-papo, né? Eu estou querendo dizer que se eu considerar só o custo de desembolso, eu posso ter uma operação, uma decisão dentro da propriedade rentável, e, no entanto, se meus custos de depreciação, né, principalmente, e este custo de oportunidade aqui, que soma para fazer o custo total,
eu posso estar quebrando, eu posso estar com a minha propriedade inviável economicamente, ainda que os meus bois estejam ganhando peso, né? E convertendo aquele consumo de energético em valor muito mais alto do que o valor do produto. Tá? Eu não quero ser muito detalhado aqui, primeiro, porque não cabe, né? No momento é muito mais o interesse de despertar mesmo nas pessoas a visão de que isso é necessário ser considerado, tá? E também porque cá entre nós não é exatamente a nossa praia, né? Nós queremos aqui chamar a atenção que ao longo desses tantos anos que a gente trabalha com pecuária, a mensagem que eu gostaria de deixar, e o Dr. Flaury é um entusiasta, Dr. Flaury Milhavaca, que nos ouve, um dos sócios fundadores da Mig Plus, ele é um entusiasta, ele gostaria de ver essa pecuária nossa andando num outro nível, né? Reparem, pessoal, que eu estou falando de profissionais como o Dr. Flaury, né, que já tem aí 50 anos ou mais de campo, e ele não viu ainda nós chegarmos ao ponto, nas propriedades de bovinocultura, sua maioria, nós termos esses custos claros. E a mensagem, de alguma maneira minha, dizia assim aos meus colegas, né, técnicos da área, aos proprietários rurais, amigos, novos. Agora eu vou me referir ao pessoal novo. Por favor, eu ficaria feliz da vida se nós pudéssemos vê-los lá numa certa altura da vida de vocês, terem muito mais luz sobre essas informações do que a gente teve ao longo da vida. E não é simplesmente uma opinião, é uma necessidade. Tá? Eu disse que eu ia fazer uma viagem agora. Nós vamos nos deslocar para uma realidade muito diferente, né? Fazenda Tecoá, Querência, Mato Grosso, quase lá no Pará, né? São duas famílias que são proprietários e uma família que administra. Tá? Eu cito 3 famílias porque tem tudo a ver com a nossa maneira de ver, de trabalhar, enxergando que a pecuária é uma atividade em boa parte familiar, que a nossa empresa é uma empresa de origem familiar, cada um de nós é muito família. Né? Então, minha homenagem aí aos amigos lá da Fazenda Tecoá. Mas reparem a diferença. Se eu pensasse, por exemplo, aqui, o que eu tenho aqui nessa foto, pessoal? Tem uma boiada comprada, porque esta é uma fazenda que trabalha com agricultura de forma muito profissional, né? E a necessidade de rotação de cultura impõe em determinadas áreas e momentos o pasto. Esta área que eu estou mostrando, né, no período das águas, com uma boiada comprada, adquirida para terminação, é esta mesma área que aqui nós vemos com palha de milho como resteva, e a única forragem que essa boiada tem até vir o pasto verde. Tá? Então vejam que essa tomada de decisão a qual eu me refiro, ela depende das condições diferentes e variadas que a gente encontra. Tá? E aí tem uma série de perguntas. Eu chego nessa propriedade como um técnico e pergunto: o que nós temos de pasto? E escuto: nada. E forragens conservadas? Nada, não fizemos. Bom, de que nós vamos suplementar? Bom, nós vamos suplementar uma boiada, mas poderia ser gado de cria, né? Que possibilidades de suplementação eu tenho? Diversas. Eu posso dar um proteinado nessa palhada, eu posso dar ração, eu estou no meio de um mundo de grãos, mas eu preciso de uma avaliação econômica, seja pensando simplesmente naquele custo de desembolso e numa rentabilidade imediata, como uma aplicação de curto prazo, mas eu posso pensar nisso de uma maneira muito mais ampla, e devo. Reparem que tudo isso que eu estou falando se adequa a uma fazenda com esta característica e se adequa a uma pequena propriedade, porque são atividades econômicas em dimensões diferentes, mas com as mesmas características do ponto de vista econômico importantes. Tá? Qual a rentabilidade, os riscos, qual é a operacionalização? Então, vejam que nós temos vários aspectos a discutir. O tempo corre, né? O tempo corre. E a gente precisa tomar uma decisão. Eu não vou me deter muito tempo. Para mim, a coisa mais simples desse slide é dizer o seguinte, né? Tem aí a sua pirâmide, a sua base mais ampla, aquela velha a definição de pirâmide. O que eu quero dizer muito claro é que qualquer tomada de decisão, seja pessoal, seja econômica, profissional, ela depende de informação.
Tá? E essa informação se constrói dessa forma. Observações, dados, informação, conhecimento, entra a pesquisa. Então vejam que isso é bastante amplo, tá? Mas é fundamental a informação, e é disso que nós estamos tratando. Reparem nessa pesquisa, e aí eu quero dizer que a gente pode e deve ser otimista, né? Lá no ano de 2004, que para muitos parece uma eternidade, né? E na idade que a gente vai atingindo, a gente parece que foi ontem, é bem esse o papo. Reparem que lá em 2004, num estudo, já havia bem clara a ideia do proprietário rural ou das pessoas ligadas à produção rural, no caso da pecuária de corte, que há necessidade de melhorarmos o nosso nível de informação e de conhecimento no que diz respeito à capacidade gerencial das propriedades. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. Olhem essa frase, isso eu achei, como a gente procura, né? Não a frase de cima. A frase de cima ela segue a mesma ideia de antes. Tá? O dinamismo da atividade econômica. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou usar uma frase que se usa no sistema financeiro. Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. É isso que eu estou querendo dizer. A nossa acomodação, o conforto, a consolação, né, pode nos levar para o fundo do poço na medida em que a atividade econômica ela é dinâmica. O que eu fiz antes e tive sucesso não me garante sucesso lá na frente. O que vai me garantir sucesso lá na frente é estar atualizado, é estar preparado para os desafios que vão surgindo e que nós vamos ver. A ABIEC, né? Aparece aqui em cima, aqui a referência, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Pessoal, rápido, porque o tempo corre. Vejam que aqui eu tenho. O que é isso? Né? Primeiro, vamos lá. O que é isso? São 6 sistemas de produção que estão enquadrados as propriedades. Um que a gente chama de extrativista, um de baixa tecnologia, de média tecnologia, um que chamaram de adequada tecnologia, outro que chamaram de alta tecnologia e o intensivo. E as cores das colunas representam cada um desses componentes do custo, né? Isso aqui é custo de produção da pecuária de corte, esse estudo todo que envolve uma série de pessoas muito bem preparadas para fazer isso, coletando informações e construindo. Bom, reparem, eu vou pegar por aqui, ó. Reparem que o extrativista tem um custo mais baixo do que os outros. Reparem que o custo do extrativista é mais ou menos o mesmo daquele que produz, vamos botar aqui, ó, de 6 até 12 vezes mais do que esse aqui. Agora, interpretar um código de barra desses, pensando que então é mais fácil fazer isso do que isso, é esquecer que custo de produção não é produção. Com o mesmo custo de produção, aqui eu tenho uma produção muito maior. Eu não posso, de maneira nenhuma, entender que este custo aqui, do extrativista, é melhor do que esse. O que vale para mim, e por isso estamos chamando a atenção para a questão econômica, é entender lá no final desse processo o que é mais rentável, o que é mais adequado do ponto de vista econômico, financeiro para esses produtores rurais. E eu não posso, de maneira nenhuma, me atrever a interpretar isso aqui sozinho. Eu estou fazendo o papel do técnico extensionista. Eu estou dizendo que nós precisamos dessa luz ao longo do tempo. Tá? Eu vou seguir mostrando para vocês que essa decisão é complexa. Reparem que eu estou falando aqui, pessoal, de gado de cria, tá? E estou falando de Brasil Central, muito mais representativo do que os estudos, né? Para os estudos desse tipo, muito mais representativo é a pecuária tropical no Brasil do que a pecuária do Rio Grande do Sul, tá? Tem muita gente preparada para isso. Mas como que eu quero agora dar sequência a isso, tá? Espero que até agora eu tenha me feito compreender. Reparem no que está escrito aqui, muito rápido. Evolução das exportações brasileiras de carne bovina, mesmo a mesma associação, mesmo a ABIEC, 2019. Não precisa fazer muito, está crescendo, estão crescendo as exportações, está no noticiário, não é de hoje, é um processo que vem crescendo e provavelmente seguirá.
pelas próprias características da pecuária brasileira, o Brasil ainda exporta pouca carne em relação a que produz, né? Isso nos indica, e é extremamente competitivo. Então, isso nos indica que as exportações vão ganhar participação. Esse slide, pessoal, é confinamento, tá? Vem crescendo o confinamento da mesma forma. Hoje, o 12,6%, informação da BIEC, ninguém melhor para informar isso. 12,6% dos bovinos abatidos vem de confinamento. Isso é uma grande mudança para algumas décadas atrás. Outro aspecto, vejam a porcentagem de bois, né? Aqui diz não inclui touros, com mais de 36 meses. Não estão incluídos os touros de abate. Então, vamos lá. Boiada mesmo, pessoal. Olha aqui, ó. Vem caindo a terminação de boi velho, tá? Pessoal, nós estávamos falando de gado de cria. Para quem o pecuarista do gado de cria produz? Para o mercado. Existem duas formas de chamarmos isso. Eu posso dizer que a fazenda de ciclo completo produz para a sua própria fase seguinte. Vende para a recria. E a recria para a terminação, seja em confinamento, seja pasto. Então, reparem que eu estou falando de mercado. Existe uma tendência, eu vou voltar aos slides. Existe uma tendência no mercado, e para isso eu preciso entender melhor isso aqui, né? Existe uma tendência no mercado de uma procura por uma carne que vai nos mudar o conceito, né? Um boi confinado e exportado. Uma tendência de cada vez esse boi ser mais jovem. Como que eu vou produzir o mesmo terneiro de muitos anos atrás? Se olhem aqui, ó, só essa linha, peso médio da carcaça, ano de 98 era 228 quilos. Vão vir para 2018, já o peso médio da carcaça está em 245 quase. E olhem as projeções de crescimento. Os técnicos altamente qualificados que acompanham confinamentos gigantescos, fazendas importantes, ou pequenas propriedades, médias propriedades, mas especialmente nessa pecuária mais tecnificada, procura hoje um animal que entra no confinamento mais pesado, com genética superior, e é abatido cada vez com maior rendimento de carcaça, maior peso corporal. Eu vou entregar para esse cara um terneiro desmamado de 130 quilos? Até quando esse mercado existirá? Ou seja, eu estou tentando dizer que a fase de cria, a estrutura de cria, precisa necessariamente acompanhar a demanda do mercado para o seu produto, que é o terneiro. E isso a gente não escolhe, a gente se ajusta ou não. Tá? Eu faço questão de tratar dessa forma, de forma bem enfática, porque não há outra maneira de nós buscarmos. Mas vamos lá. Pessoal, rapidinho. Eu tenho o maior respeito, parte desse material aqui que eu estou usando, quem me deu acesso, eu quero fazer um agradecimento em público, ainda que não estejam nos vendo, o professor da Exalc Piracicaba, Flávio Augusto Portela dos Santos, né, profissional de altíssima qualificação, de conhecimento prático, de vivência dessa pecuária grande, tecnificada, e que nos deu acesso a essas informações por uma cortesia dos nossos amigos e fornecedores Mosaic. A empresa Mosaic é uma empresa fornecedora da Mig Plus, de fosfato, né, e nos deu acesso a esse contato. Então, eu quero agradecer esse material. Eu estou aqui, um gaúcho, ex-aluno da URGS, apresentando informações de professores lá do centro do país. E eu quero fazer justiça às entidades e, ao mesmo tempo, mostrar que existe um espaço a ser ocupado, né, trabalhando. Embrapa, Rio Grande do Sul, e sistema e custo de produção de gado de corte existe. Ah, mas isso não é exatamente, depois nós vamos chegar lá, isso não é exatamente o que eu tenho, eu não acredito, não é bem assim. Claro, podemos ter o custo de produção de cada propriedade. Mas reparem aqui, ó, eu só selecionei isso aqui, ó. Esse estudo da Embrapa, meu amigo Jamir, um dos profissionais de alto nível aí da Embrapa de Pelotas, tá? Não é trabalho dele, ele atua numa outra área, na área de forrageiras, é um grande especialista. Resultados econômicos desfavoráveis desse estudo
reflete a situação de um grande número de pecuaristas de corte. Mas vejam o que diz em seguida. No entanto, esses números devem ser vistos tendo em conta os seguintes fatores. Eu só tenho um deles aqui, os outros não vai dar tempo. O custo de produção unitário é bastante sensível a alterações na capacidade de suporte dos pastos e na taxa de natalidade. De alguma maneira, e aqui já ainda complementa, com pequenos acréscimos no custo total. O que isso nos diz, pessoal? Esse estudo da Embrapa nos diz que o nosso momento é ruim. Em termos de pecuária brasileira, reparem que eles estão falando pecuaristas de corte, né? Agora eu volto lá no meu slide, tá? Desculpa. Eles estão falando que isso aqui é análise econômica. O custo de produção unitário, né, é bastante sensível a alterações que depende de um investimento na capacidade de suporte dos pastos, que depende de incremento na taxa de natalidade. Estamos falando de coisas técnicas. E aí eu vou dizer, relativamente simples de serem resolvidas do ponto de vista técnico. E por que não acontece? Se não acontece, é porque nos falta clareza do ponto de vista econômico. Se nós, técnicos, temos dúvidas na parte de tomar essa decisão e o proprietário idem, é porque está faltando um componente da informação urgente para nós. Está aí, ó. Há muitos anos atrás, eu dizia que as escolas de agronomia, veterinária e zootecnia tinham que preparar a gente melhor do ponto de vista econômico. Coisa de guri, né? Esses estudos existem. As universidades e as instituições de pesquisa, como é o caso da Embrapa, elas têm ciência e têm desenvolvido esses materiais. Isso aqui ensina a construir o custo de produção. Porque custo de produção, pessoal, pode ser como aquilo que a gente mostrou, que mostra tipos de propriedade, mas que às vezes não se encaixa bem à nossa realidade. Mas eu posso construir o custo de produção de cada propriedade, de cada segmento, de cada atividade dentro da propriedade. Isso não é mais, no meu ponto de vista, uma decisão de quero, não quero, gosto da ideia, não gosto da ideia. A quantidade de informação e a qualidade da informação que existem hoje, espalhados pelo Brasil inteiro, são suficientes para a gente parar de ensinar a área técnica, parar e aplicar do ponto de vista econômico um pouco mais de luz, que nós vamos ter um ganho muito maior do que continuar. É aquela frase lá dos pesquisadores, da pesquisa do Beef Point. Vamos adiante. Reparem aqui, ó, em respeito já que falei de estudos da Embrapa, ex-aluno da URGS, vamos citar a Universidade Federal de Pelotas, uma tese de mestrado de um aluno, Gonçalves, né? Me falhou agora, não me lembro o primeiro nome dele. Bom, mas o que nos importa? Análise econômica anual de produção de um rebanho de cria. E reparem aqui, ó, muito rápido. Olha o que está escrito aqui, ó. Lembrem lá do meu cálculo de custo de produção. Os principais custos operacionais, que incluem desembolso e vamos pensar em depreciação, tá? São mão de obra e alimentação. Primeiro ponto fundamental, tá? Num sistema do que nós estamos estudando aqui, o que ele estudou, esses dois custos pesam muito. E reparem aqui, ó, o custo de oportunidade da terra, eu não vou voltar lá no slide. O custo de oportunidade da terra não é desembolso, pessoal. O pecuarista não está... Mas é mais ou menos assim, ó. Bom, se eu em vez de ter boi aqui na minha propriedade, ou vaca de cria, no caso do estudo, e se eu, ao invés de fazer isso, eu pegasse esse dinheiro e aplicasse no sistema financeiro? Isso é custo de oportunidade. Não é desembolso, mas não é também a melhor opção, o que está mostrando aqui. Tá? Então, reparem aqui, ó, ainda mais, os custos fixos foram mais representativos do que os custos variáveis. Isso tem uma enorme importância. Nos sistemas mais intensivos, isso vai se revertendo. Tá? E tem soluções aqui embaixo, eu não quis muito, eu sei que é difícil o pessoal perceber o que está escrito, mas diz assim, ó, o resultado financeiro final mostra que o sistema é inviável economicamente.
inviável. Mas não é o desembolso. Por que a propriedade se mantém? Ela se mantém porque ela consegue fazer essa primeira etapa aqui, ó. As margens brutas e líquidas obtiveram ganhos positivos, indicando que a atividade sobrevive e é sustentável. Mas quando eu entro numa análise mais profunda, eu digo que ela é inviável economicamente. E mais, o estudo nos diz que é possível atingir o ponto de equilíbrio, aquele não ganho nem perco, com uma taxa de desmame relativamente baixa. Será necessário produzir 144 quilos de bezerro por ano, não diz que é por ano, aumentando para 78 taxa de natalidade. Vamos adiante, porque eu sei que nós não temos muito tempo. Mas o que eu quero é dizer que nós, insistir, nós precisamos pensar um pouco mais nisso. Vamos lá, somos todos técnicos, produtores, gostamos mais de ver isso aqui, né? Eu aproveito para homenagear lá os meus amigos da Nutrivete, da Casa da Lavoura, para aqueles que não falam português, saludo, amigos! Paraguai, pessoal, confinamento alto grão. Esse confinamento alto grão poderia ser feito de formas diversas, né? Olhem que beleza isso aqui. Fêmeas desmamadas. Meu amigo Paulo Aires, lá do Alegrete, né? Conhecedor de pecuária, trabalha muito bem desmame precoce, aqui não necessariamente desmame precoce, mas olhem esse dado. Eles pesaram nesse dia, tá? As fêmeas desmamadas e as mães. Uma dieta feita de ração, feno e água durante 100 dias. Uma ração própria para desmamar terneiros, feno, e o Paulinho, muito competente, botou a água. Para muitos parece que a água não tem importância. E olhem aqui o que diz o Paulinho. Essas mães ganharam, nesse período, 87 quilos e fizeram 90% de prenhez. E as terneiras, pessoal, desmamadas, tiradas do pé dessas vacas, ganharam quase 500 gramas. Alguém poderá dizer que isso aqui é pouco. Então, eu vou citar para vocês agora testemunhas. Desculpa. Eu vou citar para vocês a testemunha, ou seja, o mesmo Dr. Flaury, que eu falava há pouco, Milha Vaca, né? Fez um comentário no grupo e o Paulinho postou depois. Tá? Dizia o Paulinho o seguinte, Dr. Flaury, não desmamamos os machos, deixamos os machos ao pé das mães, tá? Eu acho que todo mundo, eu vou falar mais devagar que fica mais fácil. Deixamos os machos ao pé das mães e os machos ganharam 900 gramas por dia, pessoal, quase o dobro das terneiras desmamadas. Mas que barbaridade! Quem é que quer isso? As terneiras ganhando 477 gramas e os machos 900 gramas. Mas isso é só parte da história. As mães destes terneiros machos ganharam 59 quilos e fizeram 55% de prenhez. O que eu quero mais? Eu quero uma mãe produzindo um terneiro a cada ano, né? Sabendo que essas terneiras aqui agora vão entrar talvez numa pastagem de inverno, sabendo que a pesquisa nos informa que esses terneiros do desmame mais precoce, eu não vou chamar de desmame precoce, mais precoce, essas terneiras perderam num primeiro momento para os machos que seguem mamando, comparando as terneiras com os terneiros, né? Mas eu sei que esses machos lá na frente vão sentir o que essas terneiras não mais sentirão, porque já passaram. Diz a informação científica do desmame precoce que mais ou menos com 1 ano, esses animais, claro que não estou aqui comparando macho e fêmea, esses animais estarão empatando em peso com aqueles machos. E o ganho das fêmeas, pessoal, das mães, 90% contra 55%. Tá? É fundamental que a gente enxergue isso do ponto de vista econômico. O conjunto vaca e terneira, né, numa situação, o conjunto vaca e terneiro na outra situação. A vaca tem que produzir terneiro, se for preciso eu vou desmamar. Vou citar aqui muito rapidamente, até para homenagear os meus colegas, né, a Neiva trabalhando no Paraguai, o pessoal da Nutrivete, da Casa da Lavoura, o Maninho, meu amigo Adriano, e aí por aí vai o Maicon, onde fizemos um belo trabalho no Paraguai. Eu citei aqui o Paulinho Aires, quero citar o Thiago Bordim, veterinário de mão cheia. Olha que beleza de terneiros, desmamados e sendo suplementados. Olhem esses bois gordos. O que nós fizemos? Eu aqui estou sendo um pouco malandro, porque eu não me lembro
exatamente se estes são os bois em que o fato que eu vou narrar aconteceu. Um confinador de boi Angus, com esta característica, gosta de engordar boi bem gordo, né? Bem terminado. Ele usava farelo de trigo na dieta. E eu dizia para ele que tirasse o farelo de trigo, porque naquela condição não tinha sentido. Meu amigo, acho que nunca mais ele vai botar farelo de trigo de volta numa situação daquelas. Mas vejam bem, eu não estou falando mal do farelo de trigo. Eu tenho que seguir a palestra para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Pessoal, falei lá no início. Eu, como técnico, né, vamos pensar que esse sujeito aqui estivesse de bombacha, chapéu, não da carteira, pastinha, e ele está trabalhando com o dinheiro dos outros. Ele está tomando decisões. Aqui se mistura responsabilidade e empatia. É isso que eu quero dizer. Se eu tenho responsabilidade, eu estou preocupado com o negócio do meu cliente, daquele que eu assessoro. E isso é empatia, né? Eu diria que a empatia, por si só, já determina a responsabilidade. Nem sempre a responsabilidade determina a empatia, mas o contrário é verdadeiro. Onde entra a nutrição, pessoal? Eu tenho alguns minutos e vou tocar. Isso não é curso, né? Talvez muitos de vocês estivessem esperando que eu falasse muito mais de nutrição do que eu estou te falando. Para mim era mais cômodo, mas esta é, de fato, a função da gente como técnico: aumentar a produção física ou fazer o cara ganhar dinheiro? Vamos lá, gente. Eu estou tentando estimular as pessoas a valorizarem mais a informação de gestão. Onde entra a nutrição? Simples. O cara não sabe necessariamente que os alimentos são distintos nas suas composições. Um é energético, outro é proteico, um é mais fibroso, outro é menos fibroso, um tem uma fibra digestível, outro uma fibra indigestível, e eles apresentam custos diferentes, oportunidades de uso diferentes, tem sazonalidade de oferta e tem categorias animais com demandas nutricionais. O que eu agora estou tentando fazer? Já que eu voltei para a área técnica nutricional, nós precisamos, aí é de novo nós, o proprietário, o gestor. Agora, só que antes eles tinham a informação, deveriam ter a informação da econômico-financeira. Agora é a minha vez. Sou eu e a minha equipe que temos essas informações. Mas eu continuo dizendo nós, né? Nós precisamos conhecer esses alimentos ao longo do tempo e a aplicabilidade de cada um deles. Vamos a exemplos. Meu amigo Jamir Luiz Silva da Silva, pesquisador da Embrapa, conheço outras feras da área de forrageiras, mas gostaria de citar dois. Jamir Luiz Silva da Silva, meu grande amigo desde o tempo de escola agrícola, cursamos agronomia junto, ele sabe o que eu estou falando. Não percamos de vista que a ordem crescente de custos operacionais, e não está aqui o custo de oportunidade da terra, já vou dizer por quê. Pasto é mais caro que silagem, que às vezes é mais caro do que feno, esses dois às vezes se invertem. Coprodutos são mais baratos, pastos são mais baratos que silagem, que fenos, né? Ordem crescente de custo. Os subprodutos de grãos em geral são mais baratos e os grãos são mais caros, e aqui estão as nossas rações, né? Mas eu, como técnico, pessoal, não posso perder de vista que toda essa pecuária bonita, e aqui vai outra fazenda, nosso colega Marcelo, os 3 irmãos da família Capusta, que acompanham esses estabelecimentos, né? E aqui eu vou usar o nome do irmão do meio, grande amigo que se tornou o Beto, lá na fazenda Tecoar, né? E aqui o apoio que a gente tem recebido desse pessoal para desenvolver um trabalho responsável e que traga, de fato, bom resultado para a fazenda. Mas, pessoal, isso aqui é uma propriedade aqui no Rio Grande do Sul, talvez o proprietário não se lembre dessa foto, mas eu me lembro, tá? Pessoal, olha aqui, ó, manejo e adubação. Aqui entra o Mário Freitas, que é o segundo técnico das forrageiras que eu queria citar, que mora em São Borja, que é um profissional com mestrado na área de forrageiras. O Jamir é um profissional de altíssimo nível em forrageiras. Eles vão entender o que eu quero dizer, melhor do que eu, claro. Manejo e adubação são decisivos. E quanto maior for a diferença, olhem o slide seguinte, aqui nós temos talos, eu conheço esses pés aqui, não conheço eles descalços, mas conheço esses 2 pés, é um casal que eu tive o prazer de conhecer,
se não me engano, são zootecnistas, tá? Mineiros, e que trabalham tocando pecuária em fazendas. Eu tive um dia com eles, um único dia com eles, ou dois. Eu estou dizendo um, foi de fato, pode ter sido dois. Olhem o trabalho. Quando eu fui a Campinas de novo por um treinamento desse oferecido pela Mosaic, o professor Marcos Neves Pereira citou essas duas pessoas aqui, me disse que são profissionais de autoconhecimento, e aqui eu vejo a escola da pecuária tropical de forrageiras, que o meu amigo Jamir muito bem conhece, porque tem o doutorado em Viçosa, doutorado de sanduíche, me parece. Pessoal, talo e folha. Volto lá. Quanto maior for a diferença entre talo, ou colmo, como quisermos, e folha, maior é a importância do manejo. Cada espécie forrageira tem suas recomendações. Cada um de nós tem que entender de pasto da maneira inserida nesse contexto que a gente está falando. Quando eu digo aqui, mas secar também, era o custo lá de capital, só vou dizer para vocês assim, ó, eu já vi um norte-americano dizendo que não existe, nos Estados Unidos não existe nada mais caro do que pasto. Nada mais caro do que pasto. Mas como? Aqui no Brasil a gente só falava em boi orgânico, boi a pasto. Pessoal, não tem como deixar de considerar que a agricultura entra aqui, ó, e ela termina com a tua pecuária, porque o custo desse teu pasto, especialmente quando não é bem manejado, bem adubado, te derruba e tu vai acabar arrendando ou vendendo a propriedade. É isso que eu estou querendo dizer. De alguma maneira, desculpem a velocidade. Tá? Isso aqui é um trabalho de estudo, eu não sou fera disso aqui, né? De novo, nós estamos procurando estimular que o produtor procure pessoas preparadas para orientá-lo da parte técnica, que diz respeito tanto a pasto como a nutrição, e aí eu estou criando agora 3 segmentos. A parte de gestão, de contabilidade da propriedade, de custo de produção, a parte de pasto, e para isso tem gente altamente qualificada em todos os recantos do Brasil. Eu cito 2 técnicos de alta qualidade do Rio Grande do Sul, né? E sigo à frente dizendo que nós temos que buscar isso. Tá? Reparem aqui, ó, vamos lá rapidinho. Tá? Isso é um material, aqui o professor Santos, então é Flávio Augusto Portela dos Santos. Olhem aqui rapidamente a diferença, desculpem, a diferença de variação bromatológica de casca de soja. Olha aqui, ó, de proteína tem casquinha de soja com 9,4, tem casquinha com 19. Olha aqui, ó, de amido tem de 0 a 9,4. Eu sei que eu estou sendo muito técnico. O que eu estou querendo dizer com esse slide, pessoal? Uma análise laboratorial, a nossa empresa tem laboratório para fazer isso. Por que eu vou calcular no escuro se eu posso analisar um alimento que tem uma variação desse tamanho, tá? Um alimento importante em determinadas situações, mas não em outras. Olhem aqui, ó, milho é o clássico. Olha aqui, ó, vamos lá homenagear outro amigo da gente, né? Eduardo Vicentim, Fabiano Dias, nossa equipe de campo, fazendo um trabalho bonito, tá? Olha aqui, ó, a pergunta. Se eu tenho esse gado, eu olho para esse milho aqui, eu pergunto quanto que eu vou suplementar e o que eu vou suplementar. E aí eu quero introduzir um componente diferente na nutrição, algo que o produtor precisa começar a olhar com mais cuidado. Tem gente dando grão úmido de milho e nem sempre é o melhor. Por quê? Porque depende do nível de inclusão. Se eu estiver fazendo um convenamento daqueles convencionais e que o cara dava 1% do peso vivo, né, por cabeça por dia de ração ou de alimento concentrado, e pulo para isso aqui, que hoje é muito comum, 90%, quer dizer, imaginem um animal de 400 quilos que ia comer 9 quilos de grãos e 1 de feno. Isso é o 70, é o 90 aqui, ó. Tá? Imaginem uma silagem de milho e o mesmo animal de 400 quilos comendo 4 quilos. É isso aqui. É possível que mude a recomendação. O meu tempo está esgotando e eu vou mostrar rápido. Olha aqui, ó, não é o melhor exemplo para nós, mas eu fiz um cálculo há pouco. A distância do estado de São Paulo, Araraquara, onde estão os gigantes produtores de laranja, a distância de Araraquara à Primavera do Leste, no Mato Grosso, é 1.200 quilômetros. O pecuarista de Primavera do Leste está comprando polpa cítrica quando é oportuna, e está indo de São Paulo, tá?
Olha, e o pecuarista aqui no Rio Grande do Sul, nós temos que nos acostumar que talvez um ingrediente de longe nos vale a pena. Está aí o DDGS, está aí a polpa cítrica, está aí o caroço de algodão. Esse estudo nos mostra que os melhores desempenhos foram substituição de milho, tá? Por polpa de laranja. Para confinamentos deste nível de suplementação, altos níveis, confinamento para ganhos de peso de 1,7 kg, 1,8 kg, 1,6 kg ou mais de 1,9 kg. Há uma necessidade de substituir parte desse grão. Por que esses bois aqui, tourinhos, né? Por que esses tourinhos aqui botaram mais ganho de peso e uma série de coisas melhores do que esses aqui? Porque aqui eu comecei a causar excesso de amido e um processo que interfere na digestão, que se chama acidose ruminal. E aí um alimento fibroso, e eu uso ele de exemplo, porque a casquinha de soja, para nós, é mais presente. Mas o estudo que eu tive acesso nesse momento era um que mostra a polpa. Vale mais ou menos o que eu estou falando para a polpa, não vamos usar literalmente, vale para a casquinha o que eu estou falando da polpa. Se a minha boiada, num confinamento, ou numa suplementação a pasto, for muito violenta, a dieta, eu preciso entender de nutrição, eu preciso conhecer os alimentos, eu preciso equilibrar melhor isso. Vejam aqui para frente, caiu o desempenho, porque passou do limite de fibra e derrubou o nível de amido. Aqui eu tenho equilíbrio. Isso é ciência, pessoal. Reparem que eu falei em Primavera do Leste, né? Essa foto não é de Primavera do Leste, é lá de Querência. Mas isso aqui é Primavera do Leste, e mais ou menos, gente. Os caras estão nadando no meio do milho e da soja. É uma potência em produção de grãos o Mato Grosso, milho e soja especialmente, né? E por que esse cara vai buscar a polpa cítrica em São Paulo a 1.200 quilômetros? Porque ele vai ter melhor efeito, melhor resultado econômico. É esse profissionalismo que eu queria me dedicar. Eu não vou tratar de algum assunto, isso é uma coisa muito básica, tá? Eu quero encerrar esse evento de uma maneira que passe pelo caroço de algodão. Vamos lembrar isso aqui, o Brasil se transformando num gigante de produção de caroço de algodão, tá? E nós temos que entender desse alimento, quando ele é oportuno. Vou voltar aqui muito rápido, desculpa. Vou só mencionar o seguinte, só mencionar para vocês aqui, ó. Essa casquinha de soja aqui para nós, tá? Vamos fazer um fechamento aqui. Ou esta polpa cítrica, que são alimentos diferentes, tá? Será que essa casquinha de soja, que é muito conveniente para mim, como eu disse, num confinamento de altos níveis de ingestão de concentrado, será que ela caberia numa condição de campo queimado da geada, de palhada seca, da mesma forma? Jamais, pessoal. Lá na palhada seca, aquele milho, o proteinado, vão falar mais alto. Eu quero encerrar minha palestra homenageando todas as pessoas, pedindo desculpa pelos 5 minutos que eu ultrapassei do tempo, homenageando um enorme grupo que inclui ainda o Murilo, um médico veterinário de mão cheia no Paraná, que inclui o Ninico, o Colares, o Otávio, a toda a nossa equipe de técnicos, tá? E eu vou terminar essa palestra dizendo uma coisa que para mim ela é fundamental. Aliás, aqui, de alguma forma, tem o trabalho do Colares e do Mário Freitas, lá em São Borja. Não sei se a foto é de São Borja. Pessoal, o que nós tentamos ao longo dessa palestra é dizer que o produtor precisa da luz da informação econômica, e aqui eu não estou dizendo que já não tenha muita gente fazendo isso, por favor, não sintam-se ofendidos. Nem eu estou descobrindo a roda, né? E nem eu estou justamente tentando mostrar que aqueles produtores que ainda não têm esse tipo de informação precisam sim se conscientizar dessa necessidade. Nós, técnicos, temos que procurar essas informações. As nossas escolas precisam melhorar isso, tá? E, de alguma maneira, eu quero terminar dizendo o seguinte, porque era o tema da nossa palestra. Da mesma forma, na área técnica de nutrição, precisamos ouvir mais as pessoas que, de fato, entendem de nutrição. Ponto final. Agradeço, espero ter contribuído com o conhecimento de todos. Ótimo, Frozi.
Muito obrigado pelas palavras, por compartilhar esse conhecimento aí com todo mundo. Cada palavra tua é preciosa nessa área, com certeza. E nós temos algumas perguntas aqui. A gente tem várias aqui, selecionamos 3 aqui. Froze, comente sobre qual o peso médio dos animais é recomendado entrar em confinamento, visto o custo alimentar nesta fase que tu bem comentou sobre custos. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu vou responder de uma maneira mais genérica possível, tá? Vai depender de muita coisa, né? Froze, agora tu está aparecendo na tela aí. Agora é só tu na tela. Só eu na tela, tá? Beleza. Tu e a galera que tá te assistindo, 130 pessoas. Ó, eu vou te dizer que depende muito da oportunidade de compra, mas de uma maneira geral, terminação, né? Porque aqui bem nutrição, ó. Se eu pegar um terneiro muito miúdo, eu vou ter que fazer crescimento. E o crescimento eu preferia fazer a pasto, tá? Então eu vou dizer que para mim o confinamento é terminação, tá? Mas nem sempre será. Nem sempre será. Depende das condições de propriedade, né? Então, mas de uma maneira geral, eu diria assim, ó, eu não gostaria de ver animais em confinamento abaixo de 300, 280, 320, como mínimo. Também devo pensar em macho e fêmea, mas o técnico que acompanha o confinamento precisa ter consciência do que ele tem que fazer. Vou pegar um exemplo de casca, bem rápido. Amigo nosso, Paulo Benvenu, comprou terneiros de 128 quilos de média. E nós estamos suplementando esses terneiros há 5 meses, confinados. Mas nós fizemos uma dieta que economicamente está de acordo com a necessidade dele e com a fase de crescimento. Tá? Então, se por uma eventualidade eu tiver que fechar, né, animais de baixo peso, que eu consiga fazer isso de forma mais econômica. Tá? E não vamos nos esquecer, eu não citei em nenhum momento da palestra, que nas nossas condições de Brasil, que não temos aí neve, 20, 30 graus abaixo de zero, está crescendo muito uma técnica chamada terminação intensiva a pasto, e que se iguala quase ao confinamento. A diferença é que não está confinado, mas eu vou chegar em níveis muito altos. Então, reparem, a terminação dos animais é uma fase de deposição de gordura. Mas confinamento, eu tenho que saber que eu tenho outras variáveis envolvidas. Se eu comprar animais para confinamento, tá? E por isso essas avaliações econômicas são importantes. Se eu comprar animais para confinamento, eu vou levar em conta o mercado e eu vou comprar, às vezes, porque é o maior custo. Veja que lá, cria, o maior custo é alimentação e mão de obra. Mão de obra e alimentação. Na recria e na terminação, o maior custo é a aquisição de animais. Tá? Então não tem uma resposta completamente definida. Show, Froze, mas com certeza respondeu bem a pergunta aí. Agora, o pessoal aqui quer saber, Froze, na tua opinião, qual que é o sistema mais rápido e eficiente para a terminação de bovinos? Sistema em que trabalha-se com altos níveis de concentrado, tá? Um deles é o alto grão, né? O alto grão é uma técnica que me permite, vamos pegar um exemplo bem real. Era comum o confinador não ter silagem para tudo que ele gostaria de confinar. Pega um momento de boi bom aí, de preço bom de compra e preço bom de venda, e às vezes o limitante dele era a silagem. Então o alto grão surgiu como uma alternativa bem interessante, tá? Mas olhem bem o que eu vou dizer. Eu posso fazer um sistema de terminação que é quase o alto grão, né? Com 90% da dieta de concentrados, eu estou fazendo algo muito parecido com o sistema alto grão do ponto de vista de nutricional. E aí eu vou dizer para vocês que do ponto de vista nutricional, o sistema alto grão tem implicações importantes, tá? Então, alguém me perguntar assim, respondendo a pergunta bem agora objetivamente, o melhor sistema para terminar rápido é aquele em que eu consigo ajustar o nível energético, o nível de fibra e o nível de proteína, principalmente, mas também minerais, né, vitaminas, para máximo ganho de peso dos animais. E isso pode ser a pasto,
num piquete, pode ser num confinamento a céu aberto, pode ser num confinamento fechado. O que vai determinar é a dieta que eu vou oferecer aos animais, a qualidade dos animais, o manejo. Tá? Ok, Frost, respondida a pergunta. Vamos finalizar aqui com a última pergunta. Olha para a câmera do notebook, falando ali, fala para o pessoal aí. Tu comentou sobre a substituição de milho por outros produtos, né? Aveia branca pode ser usada em dietas de terminação? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu diria assim, ó, era uma parte da palestra que, pela minha maluquice, não deu tempo, né? Mas assim, ó, conhecer os alimentos inclui a aveia. Agora eu tenho que ter claro, quando eu substituo parte do milho por aveia, o que exatamente eu estou fazendo, né? Quando eu uso um ingrediente diferente, o que isso implica na dieta? E aí eu vou dizer, não tem como ser diferente. Vale o conhecimento, aquela aprendizagem que se fez ao longo da vida, teórica, o cara que estudou, que vai procurar informação, e vale a vivência, né? É indiscutível que as suas experiências de vida te ensinam. Então a gente poderia dizer assim, a resposta mais comprida é impossível, né? Para dizer uma coisa tão simples. Qualquer alimento tem a sua oportunidade de uso, tá? Mas eu tenho que entender as implicações nutricionais e econômicas. Vou dar um exemplo radical e aí eu encerro, tá? Um farelo de soja que custe R$2.000 a tonelada e um bagaço de resíduo de cervejaria que custe R$250. O farelo de soja é mais caro? Claro, preço unitário, 2.000 contra 250, sim. Mas se eu tiver 80% de umidade naquele bagaço de laranja, tá? Me sobraram 200 quilos de matéria seca, como a gente chama. E é nesta matéria seca que eu vou ter lá, só para efeito de cálculo, eu vou ter 22,5% de proteína, que me dá 45 quilos de proteína, que custam R$250. Tá? E lá no farelo de soja eu estou falando de R$2.000, mas por 450 quilos de proteína. Se eu pegar o meu concentrado proteico de 32 de proteína, ele é mais barato se ele custar R$1.650, o concentrado. É mais barato do que a polpa, do que o bagaço de cervejaria a 250. Porque eu vou ter 320 quilos de proteína a um valor, né, de 1.650. 7 vezes mais proteína do que naquela tonelada de bagaço de laranja. No fim, o que eu estou querendo dizer, o produtor precisa da informação se servir das pessoas que podem apoiá-lo. Nós, técnicos, precisamos ter toda a seriedade do mundo para fazer isso de forma empática, responsável. Muito obrigado. Show de bola, Frase. Sabe que a gente poderia o pessoal poderia ficar ouvindo horas, tanto conhecimento sendo compartilhado aí, tantas palavras técnicas colocadas de forma bem compreensíveis, né? Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim aí, né, pessoal? Vamos ter que encerrar aqui. Vamos agradecer a presença aí de todo mundo que nos assistiu. Agradecer a ti, Froze, muito obrigado por compartilhar conhecimento com a gente aí. E por hoje ficamos por aqui. Na próxima semana teremos a live do Otávio, não? Do Juliano? Otávio. Do Otávio. Do Otávio também um dos nossos técnicos aí também vai nos dar bastante conhecimento aí. Então, uma boa noite a todos e isso aí. Muito obrigado a todos.